Ouçamos com fé, Senhor, o caminho dos teus decretos. Os teus mandamentos, pois nela desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta a palavra nessa noite. Agostiniano, Martinho Lutero, afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo. Alguns comentaristas e tradutores deste evento, deste fato histórico, asseveram que há duas interpretações para o fato de ter Lutero pregado as 95 teses nas portas da igreja do Castelo Wittenberg, na Alemanha. A palavra pregar pode significar isso que eu estou fazendo aqui neste momento, que é a exposição da palavra de Deus, assim como o termo pregar pode também significar aquela imagem da figura que nós temos quando Lutero estava com um martelo, um prego, afixando, pregando, colocando as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. O fato é que se ele colocou ali à disposição para todos que passassem, a fim de que lessem as suas proposições, ou que ele tenha da porta da igreja anunciado as suas proposições a respeito da fé cristã, é o que menos importa. O que nós precisamos entender é que aquele ato, tenha sido ele de colocar no mural, como nós assim conhecemos, ou tenha sido ele de proclamar, aquele ato ecoa há 506 anos. E nós estamos aqui hoje, dia 29 de outubro, porque dia 31 é terça-feira, não é o dia em que todos nós podemos nos reunir como igreja. Estamos, portanto, hoje, no último domingo do mês de outubro, celebrando, glorificando, adorando, agradecendo ao Senhor Deus, porque aprove a Ele que naquela ocasião, Ele levantasse o seu servo para poder fazer aquilo que alguns estudiosos bíblicos têm dito, a redescoberta da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus estava enterrada, não literalmente. A palavra de Deus estava algemada, não literalmente. A palavra de Deus estava esquecida, aí sim, de certa forma, literalmente. Porque não havia interesse da igreja de então, que aqueles que iam às celebrações, que iam às manifestações culticas, lessem a palavra de Deus, conhecessem a palavra de Deus, tivessem acesso à palavra de Deus. E há razões para isso.
Naquela época, a maioria das pessoas não era alfabetizada. E elas não eram alfabetizadas justamente porque pessoas que não são alfabetizadas são facilmente dominadas. Então, elas não tinham como ler a Escritura Sagrada. Por isso, uma grande ênfase de Martinho Lutero na educação. Na educação. O fato, meus irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para o dia 31 de outubro e pensamos, o dia 31 de outubro foi o dia em que começou a igreja. Não. Foi disponibilizado no grupo da igreja um documentário produzido pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, e neste documentário teve a presença da nossa irmã jornalista Camila Pelim. Ela esteve ali trabalhando para que aquele documentário fosse produzido, e o documentário nos dá exatamente esta informação, através da pergunta que é feita. A igreja começou hoje? Não, a igreja não começou hoje, a igreja não começou em 1517, a igreja não começou em Atos capítulo 2, a igreja começou em Abraão. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele, de ti farei uma grande nação. Para aqueles que gostam mais de acessar e de buscar conteúdos bíblicos, eu sugiro que acessem os conteúdos do Dr. Mauro Fernando Meister. Ali ele nos apresenta, e ele é um estudioso do Antigo Testamento, que o Espírito Santo sempre esteve presente no Velho Testamento, e que a graça sempre esteve presente no Velho Testamento, e que não há, de maneira alguma, essa dicotomia que se faz de lei e de graça. Muito pelo contrário, nós temos lei e graça no Antigo Testamento, e nós temos lei e graça no Novo Testamento. O que nós precisamos é compreender de maneira exata o que significa isso. A igreja existe desde Abraão, meus irmãos. E a reforma, ela foi deflagrada por Martinho Lutero, mas antes dele, homens morreram por conta da sua fé. Como, por exemplo, John Hus, que viveu praticamente 100 anos antes de Martinho Lutero. Wycliffe. Então, a igreja não deixou também de existir enquanto povo de Deus, do período do século IV até o século XVI. Estes 1100 anos em que a Escritura esteve, não literalmente, enterrada, neste período todo, sempre houve aqueles que temeram ao Senhor, que compreenderam a mensagem do Evangelho e que viveram a igreja do Senhor. No entanto, nós sabemos que, a partir de 31 de outubro de 1517, é que, de fato, a Escritura é redescoberta de maneira oficial e de maneira notória para o mundo de então. Por que isso acontece? Porque alguns anos atrás, o Senhor Deus deu inteligência a um homem chamado Gutenberg. E este homem chamado Gutenberg inventou a prensa. Não foi a imprensa, foi a prensa. E através daquela tipografia, os caracteres, obviamente, em alemão, então, documentos começaram a ser impressos e distribuídos. E Deus, então, foi servido do advento da prensa, que foi inventada por Gutenberg, que foi criado à sua imagem e semelhança, portanto, Deus é o autor de tudo isso. E Lutero faz a tradução do texto original, hebraico e grego, para o alemão.
E na sequência da sua tradução, outras traduções vêm, para que esta palavra que foi redescoberta pudesse então agora chegar às pessoas. Mas como as pessoas poderiam ler a Escritura Sagrada? Lutero então dá uma ênfase muito grande na educação. O que não é diferente de João Calvino, porque João Calvino, que vive após Martinho Lutero, ele funda em Genebra a primeira universidade. E assim então, as letras divinas e as letras humanas passam a fazer parte da vida da pessoa humana. No ano passado, durante os domingos, nós falamos sobre os chamados 5 solas. Quem desejar ouvir as pregações pode acessar o canal da igreja no YouTube, IPB 706 Sul, e você verá lá. Hoje, eu vou me ater a apenas um sola. Por isso, a leitura do Salmo de número 119. Sola Scriptura. Somente a Escritura. O Salmo de número 119 é de autoria desconhecida. Pode ter sido escrito por Esdras, o escriba, pode ter sido escrito pelos filhos de Corá, ou pode ter sido escrito pelo rei Davi. O que menos importa é sabermos a autoria do Salmo. Este Salmo contém 176 versículos, numa sequência dividida em 22 blocos de 8 versículos. Por quê? Porque estes 22 blocos de 8 versículos são as 22 letras do alfabeto hebraico. 22 vezes 8, 176 versículos. Este é um salmo que nós deveríamos ler todo mês, porque é o salmo que fala a respeito da palavra de Deus, da lei do Senhor. E a expressão decretos de Deus e similar aparece mais de 150 vezes neste salmo. Um fato curioso, meus irmãos, é que o salmista escreve na primeira pessoa. O tempo todo ele fala na primeira pessoa. E por isso, então, o meu tema nesta noite é: o que a palavra de Deus faz por mim? Eu poderia dizer o que a palavra de Deus faz por nós, mas para ser fiel ao texto, eu gostaria que nós pensássemos também na primeira pessoa. O que a palavra de Deus faz por mim? E na primeira pessoa do singular. Olhemos para estes versículos e aprendamos o que a palavra de Deus faz por mim. Em primeiro lugar, a palavra de Deus me ensina. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Paulo, o apóstolo, quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, ao falar a respeito da inspiração da Escritura Sagrada, ele diz que, inicialmente, toda Escritura é útil para o ensino. Toda Escritura é útil para o ensino. E aqui o salmista está pedindo, e pedindo insistentemente, pedindo como que numa forma de súplica: ensina-me, Senhor, o teu caminho, ou o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. O que a palavra de Deus faz por mim? Ela me ensina. Mas o que a palavra de Deus me ensina? Ela me ensina os caminhos dos seus decretos.
Os decretos de Deus estão claramente expostos na sua palavra. E essa palavra decreto também precisa ser colocada no seu contexto. Neste aspecto aqui, os decretos estão mais relacionados aos mandamentos, às ordens, aos estatutos, aquilo que nós precisamos, enquanto igreja, observar, aquilo que eu preciso, enquanto servo de Deus, observar. Então, esses decretos, no texto, têm o sentido de mandamentos do Senhor. Aqueles mandamentos que claramente podemos ver na Escritura. Sabemos também que o termo decreto é um dos pontos da teologia sistemática que mostra, por exemplo, a soberania de Deus, que mostra, por exemplo, a infinitude de Deus e assim por diante, a providência de Deus e assim por diante. Mas aqui, em específico, o salmista está dizendo a mim, dizendo a você, que a palavra de Deus nos ensina, e ela nos ensina os decretos do Senhor. E é por isso que nós temos que lê-la, porque nós só vamos saber quais são os decretos do Senhor pela leitura da sua palavra. Os mandamentos do Senhor, nós só vamos saber pela leitura da sua palavra. Não é possível que nós saibamos a respeito dos preceitos de Deus se nós não fizermos a leitura da sua palavra. Não há uma outra forma, a não ser pela leitura da palavra. Por isso, eu e você, para sermos ensinados pela palavra, temos que ler a palavra. Parece simples, mas a correria do dia a dia, a tirania do urgente, nos afasta tanto da leitura da palavra de Deus, que é possível passarmos um dia sem lê-la, 2 dias sem lê-la, uma semana sem lê-la, um mês sem lê-la, ou até um ano sem lê-la. Aquelas histórias que aparecem no Instagram, elas ilustram verdades e realidades, como aquela história em que um membro da família estava procurando os seus óculos. Imagino se esse membro da família fosse míope como eu, como deve ter sido difícil todo aquele tempo em que ficou sem os seus óculos, porque aqui eu, por não ser daltônico, consigo ver as cores das camisas, dos vestidos, mas nada além das cores, somente as cores. Mas o membro da família estava sem os seus óculos há vários meses e gostaria de encontrar os seus óculos para ler a palavra de Deus. Então vocês imaginem, né? Qual foi a última vez que aquela pessoa leu a palavra de Deus? Mas pior é aquela que conta a história que o pastor visitou a família e roubou uma colher, né? Vocês também leram essa história? Acredito que sim. E a família acusou o pastor de ter roubado a colher, e ele voltou lá depois para fazer uma outra visita, e eu acho que uma criança ali dedurou, né, os pais, e ele falou, não, mas a colher eu deixei dentro da sua Bíblia. Alguns meses depois, o Senhor me ensina a sua palavra, mas eu tenho que ler a sua palavra. E além de ler a sua palavra, eu preciso seguir até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim.
eu tenho que seguir a lei do Senhor, porque conforme diz o verso de número 105 desse salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou luz para o meu caminho. Eu preciso, é isso mesmo, não, mas eu não assustei, foi com ele não, parece que parou alguma coisa mais, parou mais? Ainda não? Daqui a pouco vai apagar tudo, tá? Na hora que apagar tudo, vocês não fujam, continuem aí. Ó, já está apagando mais, ó. Ainda está avisando. Vamos lá. Seguir a palavra de Deus significa que nós precisamos, meus irmãos, andar nos caminhos do Senhor, conforme a orientação da palavra do Senhor. Em segundo lugar, o que a palavra de Deus faz por mim? Ela me dá entendimento. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. O entendimento que a palavra de Deus nos dá é exatamente o discernimento de que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E porque esta lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, nós devemos guardá-la e de todo o nosso coração nós devemos cumpri-la, meus irmãos. Porque a lei do Senhor é que vai conduzir as nossas vidas e nós precisamos ter entendimento a respeito da lei do Senhor. Em todas as áreas das ciências humanas, é necessário que nós tenhamos entendimento. O irmão Tiago é marceneiro. Ele precisa ter entendimento a respeito das máquinas, ele precisa ter entendimento a respeito da madeira, da cola e de tudo mais. Vamos lá. O irmão Bruno é corretor de imóveis e construtor. Ele precisa ter entendimento a respeito daquilo que ele faz. A irmã Jéssile é maquiadora. E ela precisa ter entendimento, e precisa ter mesmo, né? Senão depois a pessoa fica chateada. É assim, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos ter entendimento. Os irmãos que trabalham com tecnologia precisam ter entendimento. Os irmãos que trabalham com educação precisam ter entendimento. Os irmãos que trabalham com eletromecânica, como meu filho Lucas, precisa ter entendimento. O irmão José Rodrigues, que trabalha com medicamentos, tem que ter entendimento. Ele sabe exatamente todas as características dos medicamentos com os quais ele lida, porque ele precisa explicar isso para as pessoas, para os médicos. Nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá entendimento. Entendimento para que quando alguém pedir razão da nossa fé, nós possamos falar a respeito da nossa fé. Eu vou abreviar, irmãos, porque realmente está muito quente. O que a palavra de Deus faz por mim? Ela guia-me no caminho reto. Verso 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Todos nós precisamos da direção de Deus para a nossa vida. Todos nós precisamos da orientação de Deus para as nossas vidas. Essa palavra vereda, ela é muito utilizada na Escritura Sagrada, sobretudo no Velho Testamento, e significa caminho. O caminho pelo qual nós devemos andar, a estrada por onde nós vamos caminhar. E aqui, curiosamente, o salmista fala da vereda dos mandamentos do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é o nosso caminho. E nós devemos ter prazer na palavra do Senhor. Nós devemos ter prazer na lei do Senhor. E esta lei vai guiar os nossos passos. Tudo o que nós precisarmos saber para a nossa vida está
aqui, neste livro. Absolutamente tudo que nós precisarmos saber. Se nós quisermos saber a respeito de criação de filhos, está aqui. Se nós quisermos saber a respeito da relação conjugal, está aqui. Se nós quisermos saber a respeito do trabalho, está aqui. Se nós quisermos saber a respeito da ansiedade, está aqui. Se nós quisermos saber a respeito de alegria, está aqui. A respeito de tristeza, está aqui. A respeito de derrota, está aqui. A respeito de vitória, está aqui. Se nós quisermos saber a respeito de igreja, precisa mesmo ter igreja, precisa mesmo ter culto, precisa mesmo congregar, está aqui. E será que a Bíblia fala sobre dinheiro? Muitas vezes. Muitas vezes. Se nós quisermos saber se podemos ser avalista do outro, está aqui. É só ler a Escritura. Tudo que nós precisamos saber para a nossa vida está no livro da lei do Senhor. Por isso a nossa vida pode ser dirigida por Ele. Em quarto lugar, o que a palavra de Deus faz por mim? Ela revela o que está no meu coração. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Ela revela o que está no nosso coração. O nosso coração precisa estar cheio dos testemunhos do Senhor. E nós não devemos ser inclinados à cobiça. Aquilo que está dentro do nosso coração é claramente revelado pela Escritura Sagrada. É através da Escritura Sagrada que nós sabemos quem somos. É através da Escritura Sagrada que nós sabemos quem Deus é. É através da Escritura Sagrada que nós podemos entender que nós somos pecadores. Que nós não fazemos bem algum que possa nos dar a vida eterna. É a Sagrada Escritura que nos ensina isso. Mas o que a palavra de Deus faz por mim? Ela me santifica. Verso 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Ela me santifica. Porque ela me ajuda no desviar dos olhos, para que eu não fique olhando aquilo que é vaidade, aquilo que não vai trazer edificação para a minha vida, mas pelo contrário, eu preciso olhar para aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Jó, no capítulo 31 do seu livro, ele faz uma oração, meus irmãos, que é uma oração que a gente precisa fazer, mas tem que ter muita coragem para fazer. Jó capítulo 31, versículo 6, ele diz assim: pese-me, ó Deus, em balanças fiéis, e conhecerás a minha integridade. Pese-me, ó Deus, em balanças fiéis, e conhecerás a minha integridade. E aí ele vai mencionar uma série de feitos, que se porventura ele tiver caído num deles, então ele dá a mão à palmatória. É lógico, Jó era pecador, não temos dúvida a respeito disso, mas ele está nos mostrando que a santificação é um processo que Deus faz em nós, por nós e através de nós. Há um esforço com base na graça e na ação do Espírito Santo que eu e você precisamos fazer para buscarmos uma vida de santidade na presença do Senhor. Já caminhando para o final, o que a palavra de Deus faz por mim? Ela estabelece as suas promessas. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. A palavra de Deus, meus irmãos,
ela estabelece a promessa de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra se cumprirá. Aquilo que o Senhor Deus prometeu na sua palavra vai se cumprir na vida de todos nós. Por isso que eu disse, parece-me que no domingo passado, a igreja do Senhor não vai sucumbir a nenhum tipo de perseguição, a nenhum tipo de ideologia, a nenhum tipo de intervenção humana. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque as promessas do Senhor serão cumpridas na vida de cada um de nós e na igreja. Em último lugar, a Escritura, ainda em penúltimo lugar, melhor dizendo, o que a Bíblia faz por mim, ela me afasta de situações vexatórias. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Nós não vamos passar por situações vexatórias se nós estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quando nós passamos por situações vexatórias é porque nós estamos vivendo distante do Senhor, em pecado diante do Senhor. Se nós estivermos vivendo uma vida na presença de Deus, Ele vai nos livrar do opróbrio, da vergonha. Em último lugar, o que a palavra de Deus faz por mim, me dá vida. Eis que eu tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. A palavra de Deus me dá vida, porque a palavra de Deus é vida, e a nossa vida é a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 37, o texto que nós conhecemos. O que acontece ali? Deus leva o profeta para diante de um vale de ossos secos, e Deus vai mostrar de maneira detalhada como que Ele trabalha na vida da pessoa humana, e como que Ele iria trabalhar na vida de Israel, como nação, até que Deus traz o seu Espírito, e o Espírito dá vida para aqueles ossos secos. O Senhor nos vivifica através da sua palavra. Somos vivificados pela sua palavra. Lutero, ao redescobrir a palavra de Deus, ele foi tocado pela leitura que fazia na carta de Paulo aos Romanos. E ao se deparar com Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, então o Senhor Deus tocou no seu coração. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quais são os 5 solas da reforma? Sola Escritura, sola gratia, solo Christus, sola fides, sola Deo gloria. Mas hoje, Deus falou no meu coração para tratar com os irmãos apenas somente a Escritura. E olhar para o Salmo 119 nessa perspectiva. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que continuemos firmes, porque fonte da celeste vida é a palavra do Senhor.